Aí você faz um trabalho muito bacana ligado à saúde mental, inclusive voltado para as escolas, para crianças, adolescentes, que infelizmente, principalmente os adolescentes e principalmente depois da pandemia, né, foram expostos a uma situação de pânico mesmo, né, e a parte das nossas crianças estão e adolescentes estão doentes, mentalmente falando. Então, assim, e você é uma pessoa que, quando fala do assunto, tem propriedade para falar. Viveu aquele baixo, né? Muito baixo, mas também viveu o renascimento, né? O reviver, que é o que é mais bacana da sua história. É ver você ressurgir e levar uma mensagem para muita gente aí. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você consiga expandir ele mais ainda. Que você fale um pouquinho pra gente desse trabalho da saúde, né? Principalmente voltado para crianças e adolescentes. A gente, inclusive, tem um podcast sobre saúde mental nas escolas que a Juliane, ela conseguiu reunir um grupo aí bem bacana, junto com o Didi, que também está à frente desse projeto. E é um grupo de pessoas de todas as áreas, da segurança pública, da educação, da saúde, porque o que a gente tenta fazer é essa corrente do bem. Uma rede É uma de... rede, porque hoje, porque ontem eu passei por isso, hoje eu estou à frente porque eu superei, como outras pessoas, outros adolescentes vão estar ali também sendo essas redes no futuro. E realmente o que a gente ficou muito preocupado depois da pandemia fosse que como que estariam a cabeça dessas crianças e desses jovens. Porque são situações que a gente nem imagina o que eles passaram. Né? Muitos foram abusados, muitos sofreram violência doméstica, porque o pai ou a mãe não convivia não tinha aquela convivência diária com aquela criança ou aquele adolescente. De repente você está o tempo todo, você já está estressado, você perdeu o emprego, você perde a cabeça e você acaba realmente agredindo o seu filho. Mas isso daí é só uma válvula para que comece a ser corriqueiro. Então, foram situações que a gente nem imaginava que as crianças realmente estavam passando. Mas o trabalho que a gente procura fazer está levando, primeiro, identificar, né, as crianças e os jovens que estão com aquele comportamento diferenciado. E geralmente é um que ou ele é muito agressivo ou ele é muito retraído. E a gente percebe muito também na forma que eles seguram o casaco, a forma como eles olham, a forma se eles têm algum tique de ficar coçando, passando, né, a mão no rosto, que são sinais que a gente vai aprendendo com o tempo a perceber quando a gente está palestrando. E hoje a gente consegue fazer esse trabalho nas escolas, levando um bate-papo, uma conversa sobre depressão. A gente tenta fazer com que eles coloquem para fora sem se exporem. Ali, se alguém está se sentindo triste, ou se alguém já pensou em tirar a própria vida, nesse tipo de coisas. Mas o objetivo principal é a gente fazer a prevenção. Como tudo na vida, a gente precisa prevenir antes daquele jovem chegar em um ponto em que ele consiga atentar, né? E os índices só têm aumentado todos os dias. A gente tem escutou, né, relatos de pessoas falando que já tiveram ocorrências de crianças de 5 anos que tentaram. Então, assim, é uma situação muito complicada o que a saúde mental no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mas no Brasil, no mundo, vem enfrentando. E, Rebeca, e você está comentando aí, e eu percebo, e olha que eu não estou dentro de uma tão profunda, eu trabalho com um estatuto mais da criança, né, mais voltado, mas para aula e acolhimento, adoção, outro lado. E
esse é um assunto difícil de tocar. As pessoas parecem que colocam isso debaixo de um tapete, essa questão da saúde mental. E quando envolve crianças e adolescentes, até os pais mesmo, talvez não queiram encarar a situação, que aquela criança precisa de ajuda. E aí o medo de identificar que o erro é do pai ou da mãe, então o erro é meu. Então, assim, a gente percebe que esse é um assunto difícil de tocar ainda, difícil de se falar, que você não vê isso na televisão, você não vê isso. O trabalho de vocês é meio que pioneiro e quase que único, de buscar a saúde mental nas escolas, da criança, do adolescente. E esse seu relato de uma criança de 5 anos, que você para pensar, com 5 anos, é aquela criança que gosta de brincar, de aprontar, e você vê o nível de sofrimento ao ponto de tentar tirar a própria vida, é algo que é dolorido, né? Demais. Poxa, 5 anos. Eu tenho um filho de 6 hoje, e quando ele estava com 4 aninhos, ali na época da pandemia, ele brincando, ele correndo de um lado para o outro, e ele começava a chorar sem ar, ele falava: mamãe, tá vindo aquela vontade de chorar, eu não sei por que, mamãe. Aqui, mamãe, eu não consigo respirar, mamãe, me ajuda. Eu abraçava ele e eu pensava: gente, meu filho de 4 anos está tendo uma crise de ansiedade, porque está muito tempo dentro de casa, sem ver os avós, sem ver outra criança, sem socializar. E, então, é muito doloroso quando você passa a ver as estatísticas, você passa a ver que, poxa, é uma necessidade que as pessoas estão tendo. Se você não tem depressão, você tem alguém ali dentro da sua casa, ou seu vizinho, você conhece alguém. E para você conseguir hoje um atendimento com um psicólogo, demora quase 2 anos. Então, assim, é um trabalho que já deveria estar ocorrendo já há mais tempo. Eu dou palestras desde 2015. Sobre esse assunto? Sobre esse assunto, porque você precisa também se sentir que você está pronto para falar.